Então, boa noite a todos. Boa Estamos noite. iniciando mais um estudo do Grupo Espírita Amigos de Chico. Eu vou iniciar fazendo a leitura de harmonização. Eu vou ler um texto que está no livro Famílias, do Chico, com espíritos diversos. Esse, em especial, é de Emmanuel, que chama A Terra, Nossa Escola. Contempla a beleza da terra, a nossa escola, para que o pessimismo não te obscureça a estrada, anulando-te o tempo na regeneração do destino. Não será fazer lirismo inoperante, mas sim descerrar os olhos no painel das realidades objetivas. Pensa no sol, que é luz infatigável, no céu a constelar-se em turbilhões de estrelas, novas pátrias de luz, exaltando a esperança, na fonte que se entrega, mitigando-te a sede, na árvore generosa a proteger-te os passos, na semente minúscula, abrindo-se em flor e pão, no lar aconchegante e guardar-te promissor. Tudo no altar da natureza é prazer de auxiliar e privilégio de servir. Entretanto, muitas vezes, trazemos em nós próprios tristeza e crueldade por tóxicos do caminho. E renascentes de ontem, cujos minutos gastamos na edificação do próprio infortúnio, temos o coração qual vaso de fel, aniquilando em nós as bênçãos da alegria. Não podemos negar a condição de espíritos prisioneiros, quando se nos desdobra a experiência no corpo físico. Entretanto, é nessa segregação oportuna que recapitulamos as nossas lições perdidas. É nesta veste física que tornamos ao adversário do pretérito a afeição mal vivida e ao obstáculo que se fez resultado de nossa própria incúria. Não há mal na terra, senão em nós mesmos, mal de nossa rebeldia multimilenária diante da eterna lei do amor, gerando os males que nos marcam a imprevidência. Descerramos as portas da alma à luz da grande compreensão e buscamos aprender com os recursos do mundo que nos amparam em nome da divina providência. Reajustemo-nos no amor que entende e socorre, abençoa e serve sempre, na certeza de que, refletindo em nós os propósitos divinos, encontraremos desde agora, nas complexidades e nevoeiros do mundo, a preciosa trilha de acesso ao eterno bem. Emmanuel. Rafa. Obrigado, Silvia. Então vamos nesse momento fechando os nossos olhos e vamos fazendo uma conexão junto da espiritualidade presente, irmanados com os irmãos responsáveis deste trabalho, deste grupo, gratos a eles, aos nossos mentores individuais, na busca da verdade espírita, do conhecimento, que venha a ser libertador para cada um de nós, que possa preencher os vazios da alma, e que esses irmãos na noite de hoje possam dar toda a sustentação à responsável do capítulo, a todas aquelas que venham a dissertar sobre os casos estudados, que tenhamos uma noite de muita luz e muito aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Bom, amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez, né? Nosso terceiro encontro,
a dar continuidade ao estudo, capítulo dos Espíritos Felizes, os relatos, né, as evocações que Kardec nos trouxe para apreciação. Hoje, com a nossa Gisele e com a nossa doce Silvia, né, nos ajudando, trazendo suas impressões e suas observações sobre esses três relatos, né? Se não me engano, hoje fica o senhor Jubá, o senhor Van Durst e o Sixtinier, né? Com a Silvia por último. Prontas, garotas? Vamos lá? Quem será Vamos a lá, primeira? prontas. Acho que sou eu, né, Gisele? Boa noite Então, a siga todos. a sequência do livro, certo? Isso. Muito bom. Hoje eu vou trazer as minhas impressões dos dois casos, do Sr. Jobar e do Sr. Van Durst. É, boa noite de novo para todo mundo. Quem quiser se manifestar pode me interromper, porque eu não vou ficar olhando para as mãozinhas levantadas. E aí pode interromper a qualquer momento, não tem problema nenhum, se alguém quiser falar alguma coisa. Bom, gente, eu fiz é, um compilado cruzando os dois exemplos, as duas. Ficou mudo para mim. Gisele, Também. eu- Para mim também. ficou mudo, né? Ela tá na sala ainda? Ela está Gisele entrando, acho que tá. com outra identidade. Entrou Foi um mesmo. problema meu? Acho que caiu aqui, né? Ficou mudo de Tranquilo. repente para nós, mas agora Ah, está é? ótimo É que o caiu som. aqui para mim. Ah, então é Tudo que bem. caiu para mim, na verdade. Aí eu entrei novamente. Bom, Segue então firme, é então. assim. Tá bom. Então eu fiz voltando, né? Vou falar dos dois casos do senhor Jobara e do senhor Van Durst. Fiz um compilado dos dois porque existem muitas semelhanças entre os dois, né? Então eu não vou ficar lendo ponto a ponto, porque senão também fica meio cansativo, né? Até porque tem muitas semelhanças. Então, inicialmente, o que que eu fui buscar para trazer de contribuição relativo aos dois casos? O Livro dos Espíritos, né? Ele fala sobre essa questão que nos dois casos que eu vou trazer hoje, fala sobre a perturbação que é relatado por eles no momento do desencarne. É algo assim bem simples. As duas perguntas que eu peguei do Livro dos Espíritos são as perguntas 164 e 165, que elas têm como essência justamente o questionamento do que a alma sente, se ela tem consciência, né, se existe uma perturbação e se essa perturbação é da mesma forma para todos que desencarnam. E as respostas são no sentido de que não são as mesmas impressões, não são os mesmos sentimentos, porque cada um é de um jeito, né? Cada pessoa, cada espírito tem as suas experiências, tem os seus conhecimentos, e aí, por conta disso, existe uma influência nesse sentimento de perturbação que os espíritos relatam. Quando eu li os dois casos, eu percebi que não à toa eles estão como espíritos felizes. Eles eram pessoas boas, né, quando encarnados, né? O senhor Jobar, ele foi presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Na vida particular, ele foi litrógrafo. Aí eu fui verificar o que é isso. Era uma técnica usada para confeccionar gravuras, então ele criava marcas com esse tipo de técnica. Também foi fotógrafo. Aí ele foi o primeiro fotógrafo belga
a desenvolver trabalhos artísticos, científicos e industriais no século XIX, e ele desencarnou no dia 27 de outubro de 1861, aos 69 anos. O senhor Van, eu não consegui muitas informações, ele não é tão, não consegui achar muitos detalhamentos sobre a vida dele. Então, no livro, menciona que ele foi funcionário público, também na Bélgica, e ele desencarnou em 1863, aos 80 anos. E das narrativas dos dois, eu percebi que eles foram pessoas muito queridas, que eles tinham amigos. O senhor Jobar, nas pesquisas que eu fiz, ele era muito ativo na sociedade, espírita parisiense, e existem inclusive muitas evocações depois dele. Ele é muito ativo, né? Ele é um espírito muito ativo depois do desencarne, inclusive. E uma das manifestações que ele fez foi reproduzida na Revista Espírita de 1863, e eu achei bem interessante esse relato dele, essa manifestação dele, porque ele estava apresentando um amigo dele que ele recebeu ao desencarnar. E aí ele fala no relato dele que esse amigo dele não acreditava no espiritismo, não acreditava nas questões espíritas, né? E não tinha uma religião, ele não era ligado a nenhuma religião, mas ele era um homem muito bom. Então, é interessante que depois desse primeiro momento de perturbação que ele também passou, que o amigo do Jobar também passou, ele conseguiu se encontrar com o senhor Jobar, e ele estava nessa evocação dele apresentando esse amigo que ele recebeu lá, e que ele ficou muito feliz de recebê-lo é, naquele momento, né? Então, assim, eu percebi uma das coisas que a gente muitas vezes tem que deixar de ter como um certo preconceito. A gente tem, às vezes, das religiões, não a gente individualmente, mas eu digo a sociedade no geral, a gente rotula muito as pessoas, né? E muitas vezes o fazer o bem não está relacionado com uma religião, né? Tanto é que o senhor Jobá relata que estava recebendo, que o amigo dele, depois daquele primeiro momento, estava bem e que iria participar dos estudos, né, que o senhor Jobá estava participando. Então, assim, os espíritos felizes são pessoas que fazem um bem, independentemente de rótulos, né? Eu achei isso muito, muito interessante, muito bacana. E o senhor Van, ele também era uma pessoa boa, mas eu não localizei muitos relatos relativo a ele, né, a história dele, mas pela própria evocação dele, eu depreendi que ele era uma pessoa que também dava muita importância para a família, né, para os amigos, para a família. Tanto é que na evocação dele ele faz essa referência de que ele sentiu muito ter se separado da família, né? Então, num primeiro momento, os dois têm essa característica, né? Até por estar aqui na seção dos espíritos felizes, né? Eles são pessoas que praticavam o bem, né? Seguiam aquilo que a gente aprende, e para nós são os ensinamentos de Jesus, né? Eles também tinham a moral muito elevada. Só que os dois espíritos, eles relataram uma certa agitação ao desencarnar. E essa agitação seriam pelas lembranças da vida, né? Tanto o senhor Jobar quanto o senhor Van, eles relatam que é como se passasse um filme na cabeça deles, né? No primeiro momento, essa agitação ela está vinculada com o sofrimento que passaram, né, na Terra, com o sofrimento físico e com, muitas vezes, esse se desligar das pessoas que gosta, seja da família, dos amigos. Então, no primeiro momento, existe essa certa confusão por tentar entender esse desligamento.
E aí vem, né, aquela questão que a gente sempre vem falando, né? Quanto mais conhecimento, mais instrução, isso nos ajuda, né? Também nas perguntas do Livro dos Espíritos relata isso, né? Quanto mais a gente tiver conhecimento e entender que nós não somos só a matéria, que nós também temos o espírito e o plano espiritual, isso facilita, né? No momento do desencarne, nesse momento de transição, né? Da Terra para o plano espiritual. E aí, depois desse primeiro momento, para cada um, também eu percebi que eles tiveram um tempo diferente de tomar conhecimento e de perceber que já não estavam mais no plano, material e sim no espiritual. O senhor Van, ele até relata que ele demorou 4 dias, né? No relato dele tem a menção que ele demorou 4 dias. O senhor Jobar já foi mais imediato, né? Ele tinha combinado por fazer parte da sociedade espírita, ele já tinha se proposto, né, a fazer essa comunicação, mas não foi necessário esperar todo aquele tempo que eles tinham combinado, porque assim, dias depois, ele já conseguiu se comunicar, né? Eles tinham a pretensão de evocá-lo dia 8 de novembro, depois do desencarne dele, mas 12 dias depois já conseguiram fazer essa comunicação. Então, isso depende muito, né, de cada pessoa, do conhecimento de cada um e esse despertar para o bem que cada pessoa, que cada espírito conseguiu angariar aí durante a sua caminhada. E aí eles relatam, né, sentimentos de, num primeiro momento, percepção de uma certa confusão, mas isso com o tempo ia se acalmando conforme eles foram tomando conhecimento daquele despertar e de que aquilo que eles estudaram e daquilo que eles acreditavam na vida material estava se concretizando na vida espiritual. Nos dois casos, então, eles relatam que quando eles percebem que eles estão desprendidos da matéria, eles sentem um alívio, né, de saber que tudo aquilo que eles acreditavam, tudo aquilo que eles sentiam, estava é, se concretizando. E uma outra característica que a gente também já falou nos outros dois casos que a gente tratou, é sobre a comunicação pelo pensamento, né? Eles relatam como uma certa surpresa, deve ser realmente uma sensação diferente não conversar com a fala, né? E sim com o pensamento. Então, nesses dois casos, eles também relatam essa surpresa quando a comunicação, quando eles percebem que a comunicação é através do pensamento. E a partir daí, os espíritos vão se sentindo cada vez mais felizes pela oportunidade de não estarem mais envolvidos no corpo físico, né? Esse alívio que eles vão sentindo conforme aquela condição na vida espiritual vai se acentuando. E outra questão importante que a gente fala também sempre, e os dois espíritos relatam, é a preocupação com a instrução. Tanto é que os dois, eles relatam que eles querem ajudar os amigos, não só lá na espiritualidade, mas principalmente os amigos que estão encarnados, com a instrução, com o conhecimento, com o estudo. E por isso que eu acho que eles se propuseram a participar dessas evocações, né? Então, eles sempre lembram e sempre alertam que o conhecimento é uma condição muito importante para que essa passagem para a vida espiritual seja menos impactante, né? No caso do senhor Jobar, eles foram fazendo, né? Kardec foi fazendo várias perguntas. No caso do senhor Van, não tem as perguntas assim como foi feito no caso do senhor Jobar. E aí eu pincelei algumas aqui que eu achei que poderia acrescentar no nosso estudo. As perguntas 2 e 3,
são o que veríamos se pudéssemos vê-lo, né? A curiosidade de saber o que a gente vai encontrar lá do outro lado, né? Se a gente encarnado, né, pudesse estar lá, o que a gente poderia ver? Seria possível tornar-se visível para quem estava lá? E aí a resposta do Senhor Jobar foi que a visão seria a do Senhor Jobar encarnado, porque ele explica que a nossa visão, enquanto mortais, é restrita, só permite ver sobre a apresentação mortal. E quanto se tornar visível, ele responde que varia de acordo com a aptidão de cada pessoa. Um médio vidente poderia vê-lo, né? Outros não. Então, como mortal, a gente tem as nossas restrições, né? E por isso que ele relata que veríamos conforme a última encarnação dele, né? Essa condição de uma visão talvez melhorada estaria para aquelas pessoas que estejam, aqueles espíritos ou a pessoa encarnada que esteja mais preparada para ter esse tipo de visão. Até Preparada. Oi. só uma observaçãozinha. A tentativa aí Uhum, era o entendimento de qual seria a forma do espírito, né, uhum, desencarnado. Era isso que eles estavam tentando entender. E o espírito é, responde que mantinha, né, para aquele grupo, ele mantinha ainda a última forma que vestiu, né, a última indumentária, e que qualquer médium vidente ali poderia constatar isso, né? Desde que tivesse a faculdade, poderia visualizar dessa forma. Então, é uma tentativa de investigação da forma do espírito. Achei também bem interessante essa questão, Gisele. é isso aí. Aí depois eu fui para 8. Houve em comunicação dele, né, do espírito, houve a comunicação em outro lugar? Aí ele diz que sim, mas pouco, já que a morte era recente e as influências terrestres impactavam. E aí ele esclareceu que poucos espíritos podem se comunicar logo após o desencarne barra libertação. É, isso acredito, né, por conta da condição, né? Nós que estamos aqui na Terra, estamos por algum motivo, né? E acredito que seja justamente, talvez, é, não tanto, não tanta elevação. E aí por isso que nem todos, né, a minoria é que vai ter condição de ter essa possibilidade tão rápida e às vezes de se comunicar em vários lugares, né? Por isso que é importante a gente estudar e tomar conhecimento e fazer nossa reforma, buscar o bem, né, para que a gente possa ter sempre a esperança de poder passar por essa fase, por esse momento de uma forma mais amena, né? Agora, dentro das perguntas do senhor Jobá, eu fui para a pergunta número 11, que é assim: pensava o senhor também? Eu achei interessante isso e tem no livro dos Espíritos uma pergunta sobre isso. Pensava o senhor também que os homens podiam entrar em catalepsia durante um tempo ilimitado e que o gênero humano foi trazido dessa maneira para a Terra? Aí ele respondeu que era uma ilusão da parte dele, da imaginação, que a imaginação dele se excedia ao alvo. Então, aí, só para explicar a catalepsia de uma forma bem simples, porque eu não sou especialista dessa área. Mas a catalepsia é uma condição do corpo que se paralisa e aí dá a impressão que a pessoa está morta. Tem uma pergunta e resposta também lá no uma ou duas lá no Livro dos Espíritos sobre essa condição, né? E o senhor Jobar, ele, num primeiro momento, ele imaginou que essa catalepsia, pelo fato da pessoa ficar com essa condição imóvel, né, de parecer que está morto, e ele, né, por tempo ilimitado, se foi isso que trazia as pessoas para a Terra. E aí ele concluiu lá que não, que ele se enganou e ele fala sobre esses nossos preconceitos, essas nossas tradições, essas nossas
condições de sempre estar tentando imaginar e levar para o misterioso o que acontece. Então, ele fala que ele aprendeu muito e que a inteligência dele estava sendo cada vez mais aprimorada para os estudos na espiritualidade, se desligando dessas tradições, do entendimento, né, que a gente sempre acha que a comunicação com os espíritos é algo maravilhoso, a maioria das pessoas, né? Achar que essa comunicação com os espíritos é algo maravilhoso, misterioso, né? Tá dentro da nossa imaginação popular, sempre por esse caminho. E aí ele fala que com os estudos que ele está tendo lá, ele entendeu que não. É, o senhor Vance, o senhor Van, aí já estou caminhando para o final da minha participação hoje. Ele não na manifestação dele, ele se comunicou com uma mensagem e a mensagem dele eu achei muito assim bonita no final e eu vou ler agora para que a gente guarde no coração como uma centelhinha aí de esperança, de amor para acalentar, né? Então ele colocou aqui do meio para o final da mensagem dele. É, depois de transcorrido esse tempo dele de perturbação, que ele entendeu que ele estava no plano espiritual, ele concluiu que ele estava se sentindo renascendo para a experiência e despertando em um novo mundo. Não mais o corpo material, não mais a vida terrestre, mas a vida imortal. Não mais homens carnais, mas formas leves, espíritos que se deslocam suavemente de todos os lados, movendo-se ao redor, sem que se possa ver a todos com um só olhar, porque é no infinito que flutuam. Ter diante de si o espaço e poder transpô-lo pela vontade apenas, comunicando-se através do pensamento, como tudo que nos cerca. Amigo, que vida nova, que vida brilhante, que vida de venturas. Salve, salve, eternidade que me contens em teu seio. Adeus, terra que me detiveste tanto tempo, longe do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais quero de ti, porque és a terra, o exílio e a maior felicidade que podes proporcionar, ainda nada vale, nada vale. Se eu soubesse o que sabeis, porém, como a iniciação nesta outra vida teria sido mais fácil e mais agradável para mim. Teria conhecimento antes de morrer do que tive que aprender mais tarde, no momento da separação, e minha alma haveria de desligar-se mais facilmente. Vós estáis no caminho, mas jamais, jamais irei muito longe. Dizei isso a meu filho, seguidas vezes, até que ele creia e para que se instrua, para assim não nos encontrarmos apartados uma vez que chegue aqui. Adeus a todos os amigos, adeus. Aguardo-vos. Enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, porque ainda não sei tanto como vários de vós, mas aprenderei depressa, pois aqui não tenho mais entraves que me atrapalhem, nem velhice que me diminua as forças. Vivemos rapidamente aqui e progredimos, vendo diante de nós tão belos horizontes que anelamos sôfregos para poder alcançá-los. Que a gente possa ter esperança de conseguir alcançar, né, essa plenitude. É Muito isso. bom, Gisele. Muito bom mesmo. Cremos que, num primeiro momento, a principal diferença entre esses dois espíritos, né, no relato deles, na verdade, seria a questão do conhecimento da vivência espiritual, da vida espiritual, né, no Sim. pós-morte. Porque o senhor Gilbar, ele como diretor honorário da sociedade, então ele tinha o conhecimento, ele participava das reuniões, ele estava ali, né, Uhum. no Sim. centro. Já o senhor Van Dust, não. Não é nem a questão mesmo econômica, social dos dois, porque isso obviamente não faz qualquer diferença. É mesmo o conhecimento, né? E ele fala no final da mensagem, né?
que se ele tivesse esse conhecimento, teria sido muito mais fácil para ele. O período de perturbação teria sido bem menor. Mas que, assim como o senhor Jubá, ele também buscava o mesmo, né? O conhecimento, o aprendizado, e ambos com o intuito principal de servir, de ser útil, de auxiliar. Muito É, e obrigada, tá? você vê, imagina, e você vê, né? Apesar disso, de ele não ter, ele está na categoria dos espíritos felizes, né? Porque por mais que ele não tivesse tanto conhecimento quanto o senhor Jobar, ele era uma pessoa de bem, né? Uma pessoa do bem. E, na medida do possível, eu acredito que ele tenha buscado esse conhecimento da forma dele, né? Exato. É a diferença entre o saber e o fazer, né? Você É, saber, mas se manter na inércia, agora realizar, ainda que não tenha tantos conhecimentos, mas abraçar o bem acima de tudo, isso é o que realmente nos conduz a uma situação mais feliz. isso mesmo. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Próxima, nossa doce Silvia, por gentileza, pode nos apresentar o relato do senhor Six Denier? Oi. Bom, o Six Denier, como você está trazendo a pronúncia, o que que ele tem com os demais, né? Ele se destaca por ser um espírito com uma maior necessidade de expiação e purificação que os demais. Ele, nesse relato, ele vem demonstrar uma vida um pouco mais de egoísmo, de indiferença, ele traz esses relatos, e ele se coloca em uma posição de grande sofrimento espiritual após a morte, após o desencarne dele, em contraste com o senhor Jubá e com o Samuel Felipe, né? Que tinham vidas mais virtuosas, como as meninas trouxeram, e um pouco mais preparada para a transição espiritual. E eu vi nele uma maior semelhança com o Van Durst. Apesar do Van Durst ele ter ele ter mais essa dificuldade com o físico, né? Com o corpo físico, o Six Denier, ele tinha uma perturbação e uma dificuldade no desapego da vida material, né? Ele carregava mais culpa e arrependimento. E esses quatro espíritos, quatro casos que a gente está vendo, que eu notei até agora, os graus de evolução espiritual, né? Nos mostra como que as ações na vida terrena, né, e comportamentos, elas influenciam diretamente o processo de transição. Então, vamos lá, o Six Denier, ele traz nesse relato a Valérie também, que é a filha, que ele fala dela. Ele foi morto em um acidente, num afogamento, em Bordeaux, em 11 de fevereiro de 61, de 1861. Ele não traz muito, não há relato da vida anterior, porque o médium já tinha conhecimento, já era um conhecido dele anteriormente, né? Então ele traz mais a descrição das sensações pós-morte. E ele traz que ele ficou muito tempo sem se reconhecer. E ele fala das sensações enquanto esse não reconhecimento. Ele tinha a sensação de um corpo infecto, roído por vermes, a boca ressecada, que ele não encontrava ar para respirar, e o espírito tomado de terror, ele não enxergava somente os monstros que estavam prontos para para devorá-lo. E aí ele fala que, com a graça de Deus
e com a ajuda do que os cercam, a luz se fez e o inundou. E o despertar dele aí foi feliz. Então, aqui a gente tem uma noção sobre o não se reconhecer após o desencarne. Kardec ele traz esse tema, e ou sobre os espíritos sofredores, né? Que é essa falta de consciência clara da realidade, além da morte. E a gente vê um apego quando isso acontece à vida material. E é essa confusão que, que a Ellen que a Gisele trouxe, né? Essa confusão que o espírito ele vivencia ao se deparar com uma nova condição, com a sua nova condição espiritual, né? E aqui a gente começa a perceber que pode demorar, que o espírito pode demorar a perceber que ele já não possui um corpo físico e ele persiste aí em hábitos, pensamentos e ilusões que ainda são da Terra, né? E ele demora a se reconhecer nessa nova situação e não entendendo que ele ainda pertence ao mundo dos encarnados, né? Que ele não pertence mais. Isso varia de acordo com a elevação moral e espiritual do espírito, né? E esse conceito de espíritos sofredores que a gente começa a ver agora, né? São aqueles espíritos que ainda estão presos em sentimentos de angústia, culpa, ódio, remorso, apego excessivo às coisas materiais e essas sensações que continuam vivenciando após as mesmas sensações que eles experimentavam durante a sua vida material. E podem sofrer por suas escolhas passadas, mas assim como todos os seres, eles são auxiliados e redimidos, né? E aí ele traz, né, que essa luz se fez, e aí houve esse despertar espiritual, a libertação dessa confusão. Kardec vem aí mostrar esse processo de clareza e entendimento que o espírito alcança após esse período de confusão, né? Então, a gente vê um progresso moral aí, um reconhecimento da nova realidade. Ele começa a compreender os erros e os apegos passados e começa a encontrar paz e lucidez na nova existência. E aí o relato continua e Kardec nos traz novas informações sobre a transição, né? E ele vem falar sobre a felicidade do homem após a morte do seu corpo. Então, ele traz o conceito da felicidade eterna, que ele fala assim: para explicar-vos a felicidade eterna, dir-vos-ei amai, porque somente o amor permite pressenti-la. E ao dizermos amor, queremos dizer ausência de egoísmo. Então, novamente, ele vem trazer esse contexto da felicidade e ele traz ali também em uma nota de rodapé sobre a infelicidade. Então, a gente vê essa questão da felicidade da vida atrelado ao amor, que é um estado de espírito que o ser ele alcança quando ele se liberta das amarras da matéria e se eleva moral e espiritualmente. E isso é acessível através apenas do amor, da ausência do egoísmo e da sintonia das leis de Deus, né? E esse estado de amor, de amar, que Kardec nos traz, é uma sensação íntima do espírito, é inerente ao seu aperfeiçoamento intelectual. E aí ele vem falar sobre infelicidades, né, na nota de rodapé. E o que é essa infelicidades? As misérias da vida, o apego excessivo às coisas materiais, as ilusões do mundo físico e os sofrimentos, as provações, as dificuldades.
que fazem parte do processo de evolução do ser humano. E Kardec, ele vem trazer no relato do Six Deniers expiação e missão, que ele traz aí sobre a Valérie, que é a filha do Six Deniers. Então, ele vem falar que ela não se encontra em expiação, mas em missão, que se trata de um espírito sofredor. Então, o que que é expiação, né? A prova é uma prova, o sofrimento necessário para reparar os erros cometidos em vidas passadas, é consequência de faltas e erros cometidos em encarnações anteriores que o espírito precisa resgatar, auxilia para reeducar o espírito, né, por meio da dor ou das dificuldades, corrigindo falhas, e geralmente ela implica em desafios, sofrimentos ou dificuldades que o espírito deve enfrentar e superar para se redimir. E a expiação permite que a depuração das imperfeições, limpando, para ter essa purificação, e ela, embora necessária, ela pode ser mais sofrida e geralmente não é voluntariamente escolhida, mas ela é aceita como consequência natural daqueles atos cometidos no passado, né? E a missão que a Valérie, no, a filha do Six Deniers, ela está em missão, é aquela tarefa ou uma responsabilidade que foi atribuída ao espírito para contribuir ou para a melhoria de alguma pessoa, de um bem da humanidade, ou para a própria evolução. Então, a missão, ela não é necessariamente uma consequência de faltas e erros cometidos, mas ela pode ser escolhida ou designada para que também haja uma depuração, um grau de evolução, e também tem um cumprimento de propósito, e muitas vezes ele aceita voluntariamente. E o relato continua falando também de espíritos menos evoluídos, traz conceitos de obsessão, necessidade de assistência, e também traz o conceito de bons espíritos. Então, ele traz essa dualidade. E aí, como que a gente vê o auxílio? Como que a gente auxilia, né? Através de nossas preces, de nossas vibrações de amor, evangelização, a educação, quando despertam, quando o espírito desperta para a necessidade de evoluir, a gente consegue auxiliar em reuniões mediúnicas, na transformação moral. Então, eu vejo que esse exemplo do Six Deniers, ele nos conduz a uma reflexão profunda sobre esse despertar espiritual após o desencarne. E vem trazer também esse estado de confusão e o não reconhecimento após a morte, principalmente quando ela é apegada a experiências materiais e mais presas a sentimentos de culpa e de dor. Eu acho que é isso. Alguém quer fazer Bom, algum comentário? muito obrigada, Silvia, trazendo observações, dando aquela puxadinha, né, de orelha de leve, acho que você nem percebe às vezes que está fazendo, mas acaba fazendo, que é muito bem-vindo sempre, sua doçura. E eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu. Quando eu comecei a ler o relato, né, da evocação, eu abri no capítulo, comecei a ler, eu digo, ué,
Aqui, será que é o capítulo dos Espíritos Felizes mesmo? Acho que eu me enganei, eu volto lá. É. Aí voltei para a leitura, e ele falando da perturbação, né, do que sentia. Não é possível. Será que meu exemplar aqui está errado? Veio um caso colocado no capítulo que era para ser dos espíritos sofredores, mas eu penso que o que é que aconteceu? Até então existia aquele pensamento de que para ser um espírito considerado feliz pelo Kardec, teria que ter um desencarne bem mais suave e um despertar, uma perturbação menos duradoura, né? O mínimo possível. E esse caso, por estratégia do próprio codificador, ele traz para mostrar que não é exatamente assim. Ele traz para nos convidar à observação de que existem padrões, não, aliás, não existem padrões, que existem diferenças a serem observadas. E que impera nessa condição de felicidade desses espíritos muito mais a questão do bem viver e a questão do desejar servir, do amar, né? Do desprender-se do egoísmo, da vaidade e de outras tantas máculas da nossa alma, né? Falo da nossa alma relativa à nossa condição de encarnados, né? Tudo aquilo que vivenciamos e que somos desafiados na vida de encarnados, né? Então, para mim, é um relato meu, tá? Eu não sei se alguém gostaria de trazer, qual foi a sua impressão em relação aos três relatos, o em específico a isso, mas diria que esse aí realmente a princípio, causou aquela sensação de desencaixe. Esse aqui está fora do lugar. E aí eu entendi, não, é Kardec. É claro que Kardec, entre todas as possibilidades que ele tinha para reunir de relatos, ele escolheu estrategicamente estes. Então, existem sim pontos interessantes a serem observados, e com certeza esse é um, né? A questão da perturbação e dessa sensação do desprender-se e do despertar na vida espiritual, do Ô, recobrar da Grace, lucidez. Vai, Rafa? Grace, eu tive a mesma impressão, é, bem curioso, né? Na verdade, a hora que a gente começa a olhar todas as outras características dos demais, a gente vai vendo que, salvo o primeiro que pareceu ter sido uma criatura muito elevada, né? É, o Samuel Felipe também. Os demais acabaram tendo um pouco mais de perturbações. E tanto que o Van Durst, ele relata a. Foi o Van Durst? Eu já me perdi aqui nos personagens. Foi ele. Ele relata que foi resgatado, né? Então, assim, ele não foi imediatamente se desligou e ele já estava em outras esferas, como o Sr. Sanson havia relatado. Ele não, ele precisou, né, de um período de. Ele teve um período de perturbação antes. E o Six Dinners, ele acabou sendo até mais complexo, né? Foi até mais pesado. A forma como ele relata de forma pesada a Terra, né, como um medonho pesadelo, fazendo uma comparação bem pesada que ele acabou fazendo, usando os termos do pesadelo mesmo, como acordar num sonho horrível e trazer a referência do Éden, que é o que eles tinham de referência do paraíso, e é bem interessante a gente ver essa questão do catolicismo enraizado também, né? Faz com que a gente veja com que todas essas observações que você trouxe, né? Não necessariamente foram espíritos de luz, mas tipo, eles tinham o bem neles, eram pessoas boas em vida, fizeram o bem, e aí eles tiveram um tempo até essa percepção do que havia havido com eles. E aí a gente pode até fazer uma comparação do pouco que a gente tem de referência, usando o audiovisual, que é a questão do André Luiz também, teve seu período de trevas e foi resgatado, né? É, uma outra coisa que eu achei bastante interessante também foi na fala do Sr. Jobard, a questão dele ter as crenças, né, completamente equivocadas em relação à ciência.
ele cita a questão da formação da Terra, e é bastante interessante, porque pode estar aí que a gente pode estar equivocado, né? Mas quando a gente pega a e tá do lado de lá e tem as informações, aí a gente não tem mais como negar, né? E aí ele relata a felicidade dessa questão das crenças que ele tinha em vida terem sido desmontadas de ter visto, e ele traz o relato do que é a verdade mesmo. Então achei muito bacana, uma questão de humildade também, né? De reconhecer que você está errado. Enfim, acho que eram as questões que eu queria trazer. Eu fiquei bastante surpreso mesmo com o depoimento do Six Dinners. Sabe o que eu E, acho também? Que nós, como sociedade, a gente rotula muito as coisas, né? Que foi o que o Jobar falou de desconstrução, da catalepsia, essa palavra é difícil de falar. Que chegando lá ele aprendeu muito e que ele viu o quanto ele estava vinculado ao que é maravilhoso, ao que é misterioso, às tradições e tal. E eu acho que esse caso, que eu não vou saber falar o nome desse senhor, desse espírito que a Silvia trouxe, ele é um caso justamente, eu acredito, eu tive essa impressão, para demonstrar para nós que tem que ser desconstruído algumas coisas, né? É que nem a gente brinca do umbral dos tatuados, né? Dos tal, porque assim, tudo depende desse sentimento e dessa transformação que cada um tem, né? Às vezes as aparências enganam, né? Às vezes, como também foi relatado que eu nas minhas pesquisas aqui achei que o amigo do senhor Jobar, que não era religioso, não tinha religião nenhuma e não acreditava no espiritismo, ele encontrou o senhor Jobar, lógico, depois do tempo dele, e ele estava bem e querendo contribuir. A gente tem que pensar que essas condições todas dependem dessa vontade. Então, acho que é uma oportunidade de desconstruir. Acho que por isso que Kardec acaba colocando casos tão diferentes, mas dentro da mesma categoria, né? Pelo menos eu pensei por esse caminho. Sim, e mesmo assim, Gi, o senhor Six Dinners, ele mesmo dentro de toda essa questão pesada da Terra, da questão do desenlace, de não ter sido nada suave e tudo mais, ainda assim ele já estava num grau de possibilidade de ser um colaborador, porque a gente Uhum. sabe que a alma Cara, não para de trabalhar, né? Então ele não, É, apesar de Rafa, tudo isso que ele passou, oi, pode falar. é o Caio. Me parece Ok. assim que ele era uma pessoa de bem, mas que ele tinha alguma culpa que ele carregava que aí acarretou como é que eu vou dizer? Esses pesadelos que ele teve, essas sensações que ele Uhum. teve. Acho que foi algum sentimento de culpa que ele tinha, mas ele era um homem de bem, apesar desses sentimentos. Sim, é isso Foi isso que eu mesmo. e é entendi. isso que causa a Sim. perturbação, né? É E ele, isso. inclusive, ele vê a filha, né, Sim. como em missão. Então, Bem, ele vê o sofrimento da filha. é. E a morte Mas dele ele se também contradiz, foi né, de Silvia? acidente, né? Ele A se morte contradiz nesse se ponto. contradiz, sim, Porque sim, ele fala que sim. ela tá mal no começo, mas depois que ela tá em missão, mas que ela tá bem. Então, É, assim, é. porque para ele tá em missão, às vezes, talvez seja algo muito difícil, né? Mas para a pessoa que se propõe nessa tarefa e que tá dedicada, talvez ela consiga ter mais suavidade no coração e passar pelas É. situações, né, que lhe cabem. E eu Então, é acredito bem que curioso. eu acredito que Kardec ele traz esse dualismo, né? Missão e expiação justamente juntos para a gente refletir sobre isso, sobre essa ainda indecisão dele, nessa essa confusão dele.
Uhum. Foi o caso que eu mais gostei, que tem muitos elementos, né? É, tem o caso também da ajuda da menina, né? A questão da prece, da importância dela. Eu achei muito bacana isso, O auxílio. esse trabalho espiritual, né? Tanto por parte dele quanto a importância, né? Que tem esse trabalho material auxiliando os espíritos desencarnados. Esse ponto em particular me chamou a atenção, né? Porque ele traz, foi mais um elemento de desconstrução. Ele traz esse relato de bastante sofrimento, das impressões, né, pós-desencarne bem sofridas, bem Uhum. difíceis, e aí ele vai quebrando, desconstruindo ao Exato. nível de trazer que você, no final, já tenha a nítida visão de um espírito que está ali se dedicando a auxiliar no progresso dos outros, né? Então, realmente é uma virada de 180 graus, aí, 360 mesmo, do Sim. início ao final do texto. Então, dos relatos até o momento, foi aquele que parece que veio para Kardec deixa ali para quebrar o padrão, para Foi dizer, para ah, chamar vocês estão nossa achando. atenção, né? Tava vindo numa pegadinha assim e de repente faz É. e vira tudo. Tava Exato. bem leve, né? Você vai Aí É, pensando vocês nos veem, a espíritos gente vinha fazer a queridos. gente pensar. A É, gente vinha construindo um padrão, aí de repente isso se quebrou de uma forma que está nos convidando a enxergar mais amplo, mais longe. Eu achei uma É, sacada genial, porque a partir daí foi que eu fui refletir sobre tantas outras coisas que eu tinha passado desapercebido. E Kardec ele traz, né, que só o amor que transcende essas paixões terrenas, né? Só o amor que é o caminho para essa felicidade eterna. e foi tão Então, Exatamente. lindo que ele falou que o ele amor é a fecha falta do isso. egoísmo. sim. É, é o caminho para essa felicidade. Ele reforça essa ideia, né, que a felicidade eterna só pode ser percebida quando o espírito se liberta do egoísmo e se envolve completamente no amor, né? Perfeito. E para vocês verem a grande sagacidade mesmo do Kardec, né, para nos convidar a construir mesmo juntos o conhecimento, porque ele foi lançando sementes. Então, você vai ver relatos aí de um que viveu no cerne do movimento espírita, estava ali participando das reuniões privadas na sociedade. Daí ele traz outro que não tinha qualquer contato, né? Tinha outras crenças. Já traz outro que tinha uma abordagem que, se você lê nas entrelinhas, era um socialista. Ele era socialista, então já está fugindo aí dos padrões, já está chamando a atenção para a questão econômica, né? Que isso não é um ponto para considerar como alguém ser mais ou menos evoluído pelas crenças, pela vertente da economia. Ele traz isso. Então, não traz claramente, mas nos relatos, quando ele traz as contribuições para a sociedade, vocês vão entender, lendo com cuidado lá, que na verdade é isso que ele está trazendo, né? Então, ele vem trazendo pontos para chamar a atenção. Observa aqui, está passando desapercebido, daí quando vem um relato como esse, que quebra o padrão, a gente acaba sinalizando para todos aqueles outros pontinhos que estavam ali dispersos, né? Então, achei de uma genialidade incrível, porque ele não traz tudo pronto. Ele, de repente, ele nos convida, né, a observar por nós mesmos, a estabelecer realmente critérios de observação mais acurada. Então, é isso que precisamos fazer. Muito feliz com vocês hoje, em especial no estudo de hoje, o debate, as observações, como vocês expuseram. Então, muito obrigada, tá, pela colaboração. Alguém gostaria de acrescentar algo mais? Estamos caminhando para o nosso final. Olha que quem cala consente. Cale-se agora, fale só no próximo estudo, é isso? Tudo Acho bem, que então. Gente, estamos realmente no nosso horário. Alguém gostaria de fazer a nossa prece final, ou de repente escreveu alguma coisa, gostaria de ler, de trazer?
Isso foi algo que a Ana já trouxe em estudos anteriores, essa proposta, né? Eu creio que desde o estudo do livro dos médiuns, que quem tivesse intuição de escrever qualquer mensagem que gostaria de dividir conosco, esteja sempre à vontade, porque às vezes essa intuição, né, guardamos, colocamos ali no papel achando que é uma mensagem bem particular. A princípio até pode ser, mas nunca sabemos quando essa mensagem ela pode ser também muito especial para outra pessoa, né, tocar outro. Então, reitero, repito, venho repetindo isso, que quem tiver e se sentir à vontade, tá? Pode trazer esses escritos, essas mensagens para o nosso momento final, que sempre será acréscimo de luz, de aprendizado para todos nós. E então, nenhuma Posso fazer a ovelhinha, prece. ah, tinha que ser. Por favor, Silvia. É um prazer. Amado Deus, amado Mestre Jesus, querida espiritualidade amiga, queridos benfeitores, mentores desse grupo, os nossos mentores individuais, neste momento em que aqui nos reunimos, em teu nome, agradecemos por mais uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Que possamos continuar seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, nosso irmão e mestre divino, os ensinamentos da doutrina espírita, que nosso querido Kardec nos trouxe como a terceira revelação, construir nossas vidas, nossos caminhos, com base em sua sabedoria e amor, que a gente possa envolver a todos os irmãos aqui presentes em infinita saúde, infinita paz, a todos os nossos irmãos queridos que não puderam estar aqui presentes, a nossa querida Ana, Daniel, André, Mateus, nosso carinho, a todos os nossos irmãos em necessidade e incertezas, que eles possam receber a luz desse estudo que se encerra, que a gente possa, em nosso desdobramento, continuar nossos estudos e ir nos preparando em nossas evoluções, em nossas transições, que a gente possa nos encontrar na próxima semana em saúde, paz, alegria e muito boa disposição. Permaneça conosco hoje e sempre. Pedimos a permissão para encerrar esse bendito estudo, que assim seja. Graças a Deus. E assim seja. Muito obrigada,